imagem imaginária que nós tínhamos, não é? E às vezes saímos do filme completamente desolados, completamente com um desgosto enorme, porque na realidade o filme não tem nada a ver com aquilo que a gente leu. E isso é interessante ver, porque somos todos diferentes e vamos todos ter uma ideia diferente, e eu lembro-me principalmente de ter boicotado certos filmes, porque não estou de acordo com vamos dizer, a adaptação demasiado livre que o realizador fez. Não podemos esquecer e tu deste um exemplo muito bom com o Humberto Eco e o filme que foi inspirado no livro da Rosa. Nós não nos podemos esquecer que cinema, principalmente na Europa, não vamos para os Estados Unidos e para os países anglófonos, mas tudo que é Europa, um realizador é um autor, ao mesmo título, ao mesmo nível que o realizador de uma obra literária, podemos dizer assim, não é? É um escritor, é um autor, é um artista, o realizador vai ser a mesma coisa, que seja guionista ou não. Portanto, isso é importante saber que, apesar do realizador estar-se a inspirar de uma obra já feita, de um autor, ele está-se a inspirar e nunca, jamais vai poder, a não ser que seja uma colaboração com o autor do livro, que muitas vezes é raro, nunca vai poder ir buscar a essência mesmo e vai fazer uma nova obra. Portanto, nós vamos ficar com duas obras, uma literária e uma cinematográfica, e é isso que é a riqueza destas adaptações. Muito bem, falando ainda do Nome da Rosa, recordo uma vez uma entrevista do próprio Humberto Eco, do autor do livro, O Nome da Rosa, e que estava em discussão com Jean-Jacques Hanneux, que fez o filme, e o Jean-Jacques Hanneux estava-lhe a pedir desculpa porque iria intervir na sua intriga da obra literária, e Humberto Eco, à sua maneira, disse: eu já fiz uma obra, teve sucesso, faça a sua, caro amigo. Ou seja, filme é uma coisa, obra literária é outra, cada um tem os seus códigos artísticos, o escritor tem um código, nós as pessoas conhecemos mais ou menos, o realizador tem outro e nós as pessoas conhecemos menos, porque não é a nossa especialidade, o cinema. É uma obra, de facto, o filme O Nome da Rosa, que, na minha opinião, acaba por abraçar a obra muito bem, mas depois transforma-se num produto ele próprio também muito bom. E se estivéssemos à espera de ver o texto no filme, talvez saíssemos desiludidos. Ora, não pode ser. Gostaria apenas de partilhar aqui, se quisesse por aí falar um pouquinho, talvez do livro português mais adaptado, O Amor de Perdição. Teve uma série de filmes, um inclusive é mudo, creio eu, do francês chamado Georges Paulion, e depois o António Lopes Ribeiro, o Manuel de Oliveira, e depois o Mário Barroso, recentemente, que fez. Ora, estamos a pegar num dos grandes livros como tinha dito, que marca a história da cultura portuguesa, que é O Amor de Perdição. Como é que uma obra que, se fôssemos a ver, era infilmável, é uma obra difícil para passar ao filme, como é que tantos realizadores já pegaram nela, e o que é que nós, enquanto público lusófono, que está aqui a ouvir-nos, pode ir buscar um autor como Amor de Perdição, ou outros, até de outras latitudes, franceses, por exemplo. Exatamente. Volto àquilo que estava a dizer, é que temos uma obra-prima, ou primária, não é? Uma matéria-prima, e depois cabe a cada realizador ir buscar e fazer o molho que ele quer e pôr-lhe aquilo que quer. É verdade que o Amor de Perdição, se nós formos a ver, todas as versões são completamente diferentes e completamente adaptadas pela inspiração e pelo imaginário de cada realizador. E é isso que faz com que uma obra literária pode perdurar depois no tempo, porque vai ter cada vez adaptações diferentes e que pode, então, cada realizador vai poder adaptar e fazer algo de diferente e criar uma nova obra. O que é interessante aqui é ver que, afinal de contas, a obra literária não morre, porque está sempre a ser revivida de qualquer maneira que seja adaptada, de qualquer maneira que seja imaginada. A obra-prima, a primeira que foi feita, que foi escrita, que serviu de guião à imaginação do realizador, volta a viver. Ou seja, e nós vemos muitas vezes, porque a gente às vezes pensa, os livros morreram, agora é só televisão, é mentira. Porque muitas vezes sai um filme, por exemplo, a última versão do Amor de Perdição, e isto pode levar com que pessoas que nunca tenham lido O Amor de Perdição voltem à livraria
e vão comprar o Amor de Perdição para ler pela primeira vez. Falando de outro filme, que visto que trouxeste os DVDs eu fiquei a ver, porque isto para mim é um exemplo puro de adaptação cinematográfica. Portanto, tivemos aqui Os Maias, do João Botelho, e Os Maias, que também parecia ser um livro completamente inadaptável para o cinema. Ele fez estes Maias e depois, quer dizer, há quem gosta, há quem não vai gostar, não é? Pronto, lá está. Eu, pessoalmente, quando vi, fiquei naquela, isto não foi o livro que eu li, visto que estamos na coordenação de ensino e vamos buscar também para um imaginário um bocado mais estrangeiro, vou dar aqui um exemplo muito que me fala muito, que é o Harry Potter. Eu li o Harry Potter em inglês na altura, em francês eu li o Harry Potter, o primeiro Harry Potter que eu li foi em português, e em português eles não traduzem os nomes do inglês, enquanto que em francês traduzem tudo. E isto depois, quando se vê num filme, portanto, quem viu, sei que há muita gente da minha geração que leu o Harry Potter e que vai ao cinema e que diz, mas isto não foi assim que eu imaginei, a sala não era assim, e portanto foi um filme que foi escrito, guionado, não é? Com a própria autora, e mesmo assim eles conseguiram fugir, se a gente quiser dizer assim, ao imaginário. Porquê? Porque todos nós vamos imaginar as coisas diferentes, não é porque nos falam de uma grande sala, ou até nos Maias que nos vão falar, vamos fazer uma descrição de uma sala do século XIX, em plena Lisboa, e falar assim, que a gente vai imaginar, ok, temos o nosso imaginário, temos a nossa vida, e vamos imaginar consoante o nosso vivido, e de repente vem alguém ao nosso lado e vem dizer, não, isto não tem nada a ver com Lisboa do século XIX, porque eu não imagino Lisboa do século XIX, e a roupa, e portanto podemos mesmo dizer que há filmes, há livros que nós pensamos que não podem de todo ser recriados, e afinal de contas cada um vai buscar o seu texto para recriar. É a riqueza da interpretação, cada leitor apropria-se do livro, é o realizador íntimo, depois o realizador é mais um leitor, ou o violinista, ou o argumentista, é mais um leitor, e depois a visão do realizador será a sua leitura. E eu penso que talvez E vou adicionar mais uma coisa que, para completar o que estás a dizer, temos o autor do livro, não é? Temos o realizador, que vai imaginar a sua coisa, mas temos o produtor, coisa muito importante, porque é aquele que tem o dinheiro. Porque um livro, nós podemos escrevê-lo durante 2 anos, 3 anos, cada um vai escrevê-lo no seu canto, pronto, não temos tantos problemas contraditórios para fazer um livro, não é? Se calhar vamos ter tempo, só é o tempo, mas se não um livro, o realizador pode ser o realizador com a maior imaginação possível. Se não há dinheiro atrás para fazer um filme, não há filme, portanto acaba tudo. Portanto, temos também a visão do produtor, não é? A visão financeira. Portanto, isso, apesar de tudo, pode vir diferenciar e pode vir pôr regras e mais limites à imaginação do realizador. Cinema é um trabalho de equipa, curiosamente, há dias estava a passar aos meus alunos, numa das minhas turmas, estava a passar uma adaptação de Miguel Torga, que está disponível na RTP Play, a Maria Leonça, um dos Contos de Montanha. E a parte final, quando a Maria Leonça vai à cidade buscar o filho, que está praticamente morto, ela vem num táxi embora. Quem lê o texto, ela vem de comboio. E a ideia da linha como limite de evasão da imaginação é cortada no filme. E eu explicava aos jovens que talvez a produção do filme não teve dinheiro para fazer uma cena em estação. Pronto, mas é o que é, mas vão à RTP Play, Histórias da Montanha, 4 ou 5 histórias muito bonitas, muito bem filmadas. Uma vez que estamos aqui em Genebra e que estamos aqui perto da Universidade de Genebra e que há uma cátedra chamada Lídia Jorge, talvez fosse bom apenas haver aqui uma homenagem a um livro de Lídia Jorge chamado A Costa dos Murmúrios, que foi adaptado para cinema aqui há uns anos, e valia a pena revisitá-lo, porque também ele vai visitar a nossa história colonial, da nossa presença, da presença portuguesa
em África nos últimos tempos, no declínio já do Império, e talvez nos ensinasse a ver alguma coisa sobre colonialismo, pós-colonialismo, talvez nos ajude. Um bom filme. Não sei se a Priscila quer falar, se conhece o filme. Não. Pronto, fica aqui a memória, a homenagem de Jorge, à Costa dos Murmúrios e a quem fez o filme, que é um filme de... um filme... Ok. E com a Beatriz Batarda no protagonista. Um grande filme, vale a pena revisitarem e fazermos homenagem também a uma das maiores escritoras da língua portuguesa vivas e que nos honra aqui em Genebra com o nome que deu à cátedra da nossa universidade. Mudando de assunto, talvez, pronto, fica aqui uma ideia, creio que posso fazer em jeito de conclusão desta parte, que livros e filmes, ambos valem a pena. Ler e ir ao cinema. São duas experiências diferentes. Convém que quando vamos ao cinema deixássemos o livro em casa. Se não, podemos apenas ou ler o livro depois, como diz a Priscila, e muito bem. E duas obras, cada uma no seu domínio, no seu código, na sua estética, podemos ser felizes duas vezes a ver o filme e a ler o livro. Agora, como estamos em ano de 25 de Abril, um filme, uma memória cinematográfica, ou um filme. Aquilo que me vem é aquilo da minha geração, que é aquilo que quase toda a gente conhece, que é os Capitães de Abril da Medeiros, porque é aquilo que foi mais publicitado na altura e pronto, é mesmo aquilo que... Mas lá está, aqui não estamos numa adaptação literária, estamos numa adaptação histórica e mais uma vez, aqui ainda é pior, se eu vou dizer a coisa, porque a adaptação histórica é terrível, porque muitas vezes as pessoas não estão de acordo e penso no filme que fizeram sobre a Amália, onde a família da Amália também não estava de acordo. Portanto, quer dizer, aqui ainda é uma interpretação completamente, ou se somos muito factuais e vamos mesmo muito no facto e aí vamos entrar no documentário, já não estamos a entrar em cinema de ficção. Mas depois é claro que quando chegamos a filmes históricos, a adaptação também vem de textos, não literários, mas de textos, mas aí então não há mesmo limite nenhum à adaptação do realizador e do guionista. E é verdade que este é um filme que acompanhou a minha juventude, porque é mesmo da minha geração, e houve alguns, mas é verdade que filmes de cinema que saíram sobre Abril não são assim muito populares. Não sei se há um mal-estar a falar disso, se calhar ainda em Portugal, mas é verdade que temos ainda dificuldade em falar sobre Abril. Uma à parte também, enquanto utilizador deste DVD, em aulas com os alunos, tem uma recepção muito boa este filme. Este filme é bem recebido. É um filme que, de facto, fica nos factos. Vê-se que há ali a mão das memórias de Salgueiro Maia. Há ali muita doutrinação também, de certo modo. O realizador, até no âmbito eu estamos no Dia da Mulher, a chegar ao Dia da Mulher, há ali muito feminismo no filme. Vale a pena ser revisto, não para aprendermos sobre o 25 de Abril, mas até com uma história fílmica bem contada. E nota-se que a realizadora procura introduzir ali alguns elementos, o feminismo, a estética cinematográfica, o travelling, a música muito boa. Há ali uma qualidade na produção, e parece que não faltou dinheiro para este filme. Ficou uma grande obra. É pena ele estar banalizado com transmissões praticamente anuais na televisão e acaba por se perder na sua repetição, mas vale a pena revisitar-mo, de preferência num ambiente de estarmos sozinhos a ver o filme, ou em família, ou em pequeno grupo. Talvez aprendamos mais com o filme da Maria de Medeiros e com as grandes interpretações de alguns atores portugueses e estrangeiros, e a banda sonora, e a própria estética da fotografia. Grande filme, uma grande produção. Acho que nos honra enquanto portugueses. Pronto, sou 25 de Abril. Deveríamos fazer uma grande produção, creio que nos falta, pós-colonial. O que é que ficou da África em nós? O que é que ficou de África? E agora aqui em conversa, aqui em off com a Priscila, ela falava-nos que a visão dos jovens lusófonos que vivem no estrangeiro, quando chegam a Portugal, têm coisas novas para nos dizer. Sim, é verdade. Há assim, um novo cinema português que já vem daqui a uns anos,
que é já pelos jovens portugueses que estão em Portugal e que vivem certas realidades, e também jovens, portanto, descendentes de segunda e terceira geração até, que voltam ao país e que se deparam com certas realidades democráticas bastante chocantes e que ficam naquela de mas fizeram o 25 de Abril e continuamos nisto, continuamos a viver estas coisas, como é que é possível que depois do 25 de Abril se continue a tratar portugueses desta forma? E é por isso que hoje em dia vemos muitos filmes de jovens portugueses, muitos que estão no estrangeiro também, que voltam a Portugal para filmar as desigualdades sociais, que talvez imaginassem que tinham mesmo desaparecido pelo 25 de Abril e que estávamos mesmo noutra época. E é verdade que quando vemos esses filmes e que pensamos muito nas populações que vieram de África, que voltaram para Portugal e que hoje em dia muitas vezes são maltratados e que se vê nos filmes e eles vão mesmo à procura dessa desigualdade social e desse maltratamento social e democrático que eles possam ter. Muito bem, e aproveito também para lembrar que no dia 27 de Abril, em Renan, vai haver um grande acontecimento aqui da comunidade portuguesa na Suíça e vai haver também está prevista uma apresentação do jovem cinema português. E no seguimento do que a Priscila acaba de nos dizer, talvez fosse bom que a comunidade, nomeadamente os jovens, a comunidade mais jovem, fosse a essa apresentação de cinema português. Tem lá grandes realizadores, tem lá realizadores premiados em Berlim, creio eu, em Cannes, e creio que teremos lá jovens realizadores portugueses e que nos mostram uma visão nova do nosso país, que os nossos olhos de pré-25 de Abril, como eu, não conseguem ver, porque a evolução pós-25 de Abril nós entendemos-a como natural, mas quem chega hoje a Portugal de novo vê uma multiculturalidade que eu próprio não tenho dificuldade em detectar, e a Câmara de um Jovem talvez seja mais rica, talvez nos apresente uma leitura de imagem mais complexa do que a Câmara de uma pessoa mais antiga, habituada já a ver o país, vindo até do pré-25 de Abril. Sim, exatamente. Nós vamos fazer uma mostra de cinco curtas-metragens, onde precisamente são curtas-metragens que falam dessa problemática que temos e principalmente do olhar que os jovens, a gente diz jovem cinema português, mas já não é bem jovem, não é? Porque já estão com uma certa idade, alguns, mas é verdade que é aquele olhar de mais novinhos, de mais novatos, que não eram nascidos como eu, assim, de Abril, e que têm, portanto, aquela outra visão. E precisamente quando tu falas do olhar, porque é que eles falam disso e porque é que outras gerações não falam, talvez porque estão tão inspirados pela cultura estrangeira e pela abertura que há para o estrangeiro, que de repente chegam a Portugal ou voltam a Portugal e é como se tirassem um véu e que começassem a dizer, mas eu posso falar sobre isto. Eu hoje, os meus pais, os meus avós lutaram ou viveram coisas horríveis para que eu hoje possa falar sobre isso. Eu acho que isso é um direito importantíssimo que eles têm, porque nós sabemos que pela cultura, que seja literária, cinematográfica ou até de artes manuais, que é um vetor de cultivação, de cultura da população, e é importante que eles tomem esse direito de se dizer, não, eu posso falar disto, eu tenho direito, eu tenho o dever de falar disto, os meus pais lutaram por isto, os meus avós viveram isto e eu hoje estou aqui para passar a mensagem e mostrar aquilo que há para dizer. E enriquecer Portugal também, a cultura e a lusofonia. Vale a pena este coro polifónico das pessoas mais antigas, que ainda têm memória, e das pessoas mais jovens que não têm da memória do passado, têm a memória do presente, têm leituras, têm mundo, viajaram, aprenderam, estudaram e regressam e trazem-nos uma nova riqueza, que é um olhar vindo de fora. Só adicionar uma coisa, porque vem assim, houve uma altura em que nós falávamos de neorrealismo português no cinema. E quando falamos de neorrealismo pensamos muito ao neorrealismo italiano, não é? Que foi muito bom com os grandes filmes de Pasolini e o Fellini, portanto, aqueles grandes filmes onde se mostrava mesmo a pobreza italiana e aquele
aqueles bocados que ninguém queria ver, não é? Já não tínhamos a Dolce Vita italiana, não é? Já não havia aquilo, havia mesmo aquela pobreza e ainda por cima em preto e branco, muitas vezes aquilo era mesmo realçado e fazia-nos sofrer mesmo com as personagens. E quando se falou no neorrealismo português a nível cinematográfico, é isso. É jovens realizadores mais novos que vão mostrar as dificuldades que há em Portugal, que vão mostrar a pobreza que há em Portugal, que vão mostrar esta desigualdade. E é interessante porque foi a partir desse momento que os jovens realizadores começaram a falar disto, que começaram a ser premiados em grandes festivais e que o cinema português começou a ser reconhecido. Porque até hoje, e aliás ainda hoje é pouco reconhecido, a meu ver, porque temos obras maravilhosas que foram feitas nestes 10, 20 últimos anos, que sejam curtas-metragens ou longas, e eu acho que ainda está somente quem é cinéfilo, somente quem segue os festivais, quem segue a cinematografia portuguesa é que sabe que há estes filmes, é que sabe que nós temos jovens que são premiados em Cannes, em Berlim, e isto é imenso, é enorme e não está devidamente divulgado. Muito obrigado. E talvez nos aproximamos, para depois dar alguma oportunidade a quem quiser intervir, talvez nos aproximamos do fim. E ontem tivemos uma triste notícia para quem gosta de cinema e quem acompanha o cinema em língua portuguesa, o cinema português. Ontem chegou-nos a notícia de que António Pedro Vasconcelos tinha falecido. Preparando isto, começou-se a desenhar na minha cabeça um caleidoscópio de filmes de António Pedro Vasconcelos. Comecei a correr. António Pedro Vasconcelos nasceu em 1939 e foi um dos realizadores do cinema novo português. O que é isso do cinema novo? É um cinema que começa a opor-se ao cinema, digamos, fácil, de fácil leitura, que o salazarismo tinha financiado com aquelas grandes, que eram boas, grandes comédias portuguesas dos anos 30, 40 e 50. Ora, mas os jovens realizadores dos anos 1960 estão mais sintonizados com o cinema francês, creio, e com os grandes autores europeus do pós-guerra. E António Pedro Vasconcelos entra nesta vaga do cinema novo português. É também responsável por alguns dos maiores sucessos comerciais em salas portuguesas, porque António Pedro Vasconcelos, a Priscila falará disto, era alguém que tentava compaginar o cinema de autor, um cinema difícil, que é o cinema português, não reconhecido pelo grande público, mas de qualidade e premiado, e que é tratado nas grandes revistas internacionais, mas ao mesmo tempo ele achava que o cinema se realizava na sala, era preciso as pessoas irem ver. E os grandes filmes de António Pedro Vasconcelos tiveram público. É talvez o grande autor de cinema português que leva público à sala. Nem Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira fazia grandes filmes, mas não eram filmes de público. Ora, e António Pedro Vasconcelos tenta compaginar o filme de qualidade, podemos aqui perguntar o que é qualidade, com o cinema do público. Ora, há aqui alguns filmes, a Oxalá, O Lugar do Morto, o Aqui del Rei e o Jaime, e depois, finalmente, já mais recentemente, Os Gatos Não Têm Vertigens, que toca problemas dos jovens e das pessoas idosas, e finalmente, já um filme mais popular, O Parque Mayer. Ora, qual é o seu lugar na história do cinema português? Que experiência é que temos com António Pedro Vasconcelos? Vamos ouvir a Priscila também falar um pouquinho de alguma obra que a tenha marcado. Ora, para mim é o Jaime. Portanto, era mesmo a minha altura, é o Jaime, e lá está, é mais uma vez mostrar as dificuldades do povo português, com uma criança de 13 anos que vai trabalhar a pensar que pode pagar as dívidas dos pais, o que é impressionante. E, se não me lembro, isto foi um filme que saiu para o cinema e foi um dos primeiros filmes que a SIC apresentou no seu programa. O primeiro foi aquele filme de tentação com o Diogo Morgado e ela presa, já não me lembro do nome dela, que ela era muito mais velha que ele, já não me lembro do nome exato. Teresa, exato, acho que era isso. Esse foi o primeiro filme realmente português que a SIC mostrou em horário nobre, e depois veio o Jaime. Portanto, é mesmo esta ideia de trazer cinema para casa e de permitir que o público possa ter acesso a este cinema. E lá está, é aquele cinema que vai ter
vamos dizer, a cinematografia que vai ter o olhar da Nouvelle Vague Française, que é certos tipos de planos, vamos acompanhar as personagens de certa maneira, portanto há um código de leitura bem específico para a Nouvelle Vague que os portugueses se inspiraram bastante, mas vamos de outra maneira cortar, não é, toda esta leitura, toda esta cinematografia com uma realidade crua. E é nisto que o Vasconcelos, António Pedro Vasconcelos, fez muito bom. E aquilo que eu acho interessante foi que o último filme que ele fez, precisamente, foi o Quilómetro 233, passou há pouco tempo na RTP, em 3 episódios. Portanto, era um filme que foi cortado em 3 para a televisão. E ele ter acabado a obra dele, afinal, dentro de casa das pessoas, que era aquilo que ele queria, era trazer os seus filmes para dentro da casa das pessoas, acho que foi, para mim, não deixa de ser um dos maiores realizadores portugueses que tivemos até hoje. Sem contar com Manuel de Oliveira, mas esse é um caso à parte. Manuel de Oliveira, grandes filmes, para qualquer português que vive cá por fora, se quiser pensar um pouco no sentido de ser português também, adaptado de Agostina Bessa Luís, o Val-Abreão, um filme de 3 horas e 15 minutos, mas vale a pena, não perdem o vosso tempo, um grande filme. Mais modesto, mas um filme da maturidade de Manuel de Oliveira, e falar de maturidade de Manuel de Oliveira é falar de 107 anos, as singularidades de uma rapariga loira, uma boa adaptação de um texto do século XIX para cinema presente, pois o Manuel de Oliveira, como só ele conseguia fazer, uma série de anacronismos, estamos no presente e o sobrinho vai pedir ao tio autorização para casar. Só com Oliveira que isto é possível, e fora disso era inverosímil uma história destas. Mas em Oliveira isto torna-se possível, com Oliveira. Pronto, estamos numa fase, era só dizer então que vão todos ver cinema de António Pedro Vasconcelos, é a melhor maneira de o homenagear. E agora sim, passaria o microfone ao público, quem quiser fazer alguma intervenção, alguma experiência, um filme que tenha visto. Eu podia desafiar a Priscila a dizer, cinema português, um filme, mas não, pronto. Mas posso perguntar isto ao público, a experiência que tenha tido no cinema, algo com livros e filmes que tenha tido, podem ser portugueses ou de outras origens, de outras latitudes, e alguém que quisesse fazer aqui uma partilha, enriquecia este pequeno encontro. Já estreou. Olha, está a ver, eu estou atrasada, mas achei interessante porque realmente é muito recente. Eu nem sabia que já tinha estreado. Estive a ver e fiquei também bem impressionada por ter sido de uma luz ao suíça, que seja mesmo de uma francês e que possa. Vamos ter cada vez mais filmes feitos por lusodescendentes, porque a nossa diáspora é tão grande que eles obrigatoriamente vão ter acesso, não é, à dupla educação, porque vão ter a educação do país onde estão e a educação portuguesa que lhes é dada ou pelo ensino, portanto, educação de ensino, ou pelos pais. Portanto, isso é muito bom porque vem enriquecer o nosso cinema e vem enriquecer também a literatura, neste caso, da Lídia Jorge. Mas este movimento, vamos dizer, porque isto é um movimento, começa agora, não é? Isto veio de uma pessoa que, se eu disser, para mim não é o filme do cinema português, não estou a responder ainda à tua pergunta, porque ainda não encontrei, mas é a Cas de Ouvir, a Gaiola Dourada. Portanto, foi este filme que fez aquela passagem
vez tínhamos um luso-descendente que foi produzido pela Cinemateca Francesa, pelo Centro Nacional de Cinematografia Francesa, e que chegaram e disseram, ok, a gente mete dinheiro. Porquê? Porque vens falar de uma realidade que há em França, que é esta diáspora portuguesa que nós temos. Portanto, isto foi mesmo uma abertura e vamos ter cada vez mais. E é aí que é importante a coordenação do ensino, os professores de português, de língua portuguesa, toda a cultura, mas eu sempre fui, a Lourdes sabe que eu sempre fui uma grande defensora disto, porque foi assim que eu me adaptei à cultura portuguesa, foi porque a minha mãe nos forçou a abraçar a cultura portuguesa, e é aqui que nós temos que fazer o nosso trabalho para que os luso-descendentes, que já vêm agora de quarta geração, que eu já não sei se podemos realmente dizer luso-descendentes, mas portanto que vêm e que vêm dar a sua opinião, portanto, de literatura, de textos, de obras que os pais trouxeram para casa ou que um professor inspirou. E isso é maravilhoso, porque vem enriquecer não só, portanto, o país no qual o filme é produzido, como também o país de adoção ou o país portanto, iniciante, né? Portanto, o primeiro país, de origem, exato, portanto, isto é muito bom e vamos cada vez ter mais deste tipo de filmes. Só mais uma chega. Há um bocadinho falávamos da interpretação dos livros, na interpretação de cada um, mais a adaptação que é feita ao cinema. Mas há uma coisa que a Cristina agora veio falar, cá está, uma realidade que era a Casa do Rei. E esse filme é visto também, o filme ele próprio, a realidade que esse filme quer comunicar e quer passar, é uma realidade que é também interpretada pela pessoa que a veja. Pessoalmente, acho que há muitos clichês, há muitos estereótipos, acho muito. Não é um filme, muito honestamente, não foi um filme que tivesse convencido em nenhuma situação. Mas lá está, é a minha interpretação. Eu achei, para aquilo que eu tenho vivido, não vivi na França, mas para aquilo que eu achei que o filme está cheio de clichês, o que é uma pena. Agora cá está, é a minha maneira de ver. Eu entendo e aceito perfeitamente, mas eu vivi 6 anos em França, estudei em Paris e não vejo lá clichês nenhums, porque eu vivi ali no meio e sei que há muitas famílias que são assim. Portanto, mas lá está, foi aquilo que eu disse na parte. É o vivido de cada pessoa que traz o seu imaginário, que traz a sua. E é verdade, claro, depois podemos falar, vamos entrar em discussões sociais e claro, mas é verdade que a diáspora francesa, portuguesa em França é muito diferente da Suíça. Muito, muito. É muito diferente e temos mesmo aquele. Há muito, não vou dizer toda a gente, mas há muitas famílias que em Paris vivem assim. Aquela ideia da minha mãe que trabalha não sei quanto, depois que os outros querem, que vem o outro que é riquinho, quer casar com a menina, que é mais pobre, que é a filha dela da empregada. Acho, pronto, eu pessoalmente não gostei do filme, agora cá está. É um filme que o Ruben Alves, o seu realizador, fez e como filme, não quero estar aqui a meter a minha foice na seara que ainda está por colher, como filme está ali uma estética cinematográfica que se aproxima das comédias francesas e que qualquer cidadão francês que foi ao cinema divertiu-se como ver qualquer comédia de domingo à noite na TF1 ou na France 2. E, portanto, é um filme atual. A nós, e a quem já experienciou vidas como as que lá estão retratadas, choravam. Mães de alunos que me disseram que choraram a ver o filme. Experiências diferentes, Ora, acho que há ali uma pergunta mais. Só queria acabar falando da Gaiola Dourada, depois não falo mais nisto, mas de dizer que ainda há bocado disse que foi um filme que foi produzido pelo cinematográfico francês, enquanto Manuel de Oliveira, que era um dos chuchus do cinema francês, muitas vezes os guiões dele passavam para o lixo.
E ele vinha uma vez e os produtores voltavam uma segunda, e enquanto não se tivesse fechado todas as janelas, chaminés, ok, ele entrava sempre por lá e acabava sempre por ter dinheiro. Portanto, é só ver a diferença, não é, entre as duas visões. E também, de um lado, temos um realizador que é super reconhecido e adorado pelos franceses, que nunca tinha, ou dificilmente tinha, financiamento, e depois uma nova geração que vem, que seja um filme com clichês, que seja um filme, prontos, que vem comédia, os franceses gostam e metem dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma questão. A doutora Lourdes veio também fazer uma pequena intervenção também. Obrigada. Antes de colocar a minha questão à Priscila, a verdade é que filmes são, tal como a literatura, são obras de arte, e nós temos sempre, enquanto professores em coordenação de ensino, a obrigação de questionar, de refletir sobre e de abarcar tudo aquilo que são as diversas opiniões e maneiras de experienciar e viver cada uma das obras de arte. E é muito bom que haja diferentes opiniões, precisamente porque podemos explicar o que é um estereótipo, desconstruí-lo e complexificar um pouco mais aquilo que é a realidade, que às vezes parece que é só algo muito direto, que se vê apenas de uma maneira, de uma interpretação apenas unilateral. A minha pergunta para a Priscila, aliás, são duas, não é só uma. A primeira tem a ver com aquilo que me faltou dizer no início, e aliás perguntar no início, porque penso que não me quis meter a licenciar a ideia, e queria que explicasse um pouco como é que é a sua ligação ao mundo do cinema e de onde é que veio essa sua paixão, porque desde que eu conheci a Priscila quando cheguei à Suíça, a Priscila para mim é sempre cinema. E a outra questão que o António também já abordou tem a ver com o que se vai passar em Renan para celebrar os 50 anos de 25 de Abril, e também falámos aqui de filmes sobre Abril, sobre a Revolução, filmes a partir daí. E eu sei que vai haver aí alguma coisa em relação. É só levantar um bocadinho o véu, mais nada. Obrigada. Portanto, a minha ligação de cinema, isto é muito simples. Começou tudo no Liceu Francês de Lisboa. Procuravam, eu tinha 6 anos, procuravam uma menina que soubesse falar tão bem francês como português, que fosse loirinha, de olhos claros, e a minha mãe, portanto, viu no carnet de correspondência, não é? Viu que estava lá, casting, não sei o quê. Bem, tu correspondes, vamos a isso. Portanto, vestiu-me no meu mais belo vestidinho de domingo, numa quarta-feira, e lá fomos nós ter com o realizador, que ficou logo encantado e que disse, não, então é ela e mais nada. E lá me encontrei eu nas minhas primeiras filmagens, tinha eu 6 anos, com a Maria de Medeiros, precisamente, eu chamava-me Inês no filme, não, era a Inês, a Maria não, era a Inês. Eu chamava-me Inês no filme, e a Inês fazia também uma personagem, com o Philippe Léotard, foi um dos últimos filmes do Philippe, e foi assim que eu comecei. Pronto, com 6 aninhos, fiz um filme, fiz 2 filmes, acabei por ser eu, portanto, isto é uma coisa de financiamento, mais uma vez, mas, por exemplo, o filme era um filme português, era o Pandora, do Cunha Teles, e o filme, para não haver custos de adaptação vocal, portanto, de dobragem, eles fizeram um filme todo em francês. E depois tinham uma atriz, uma menina que fazia a parte francesa, portanto o filme tinha que sair em francês com aquela menina, e eu era a menina da parte portuguesa. Mas eu tinha que perceber francês porque tinha que perceber aquilo que os outros personagens, as outras pessoas me estavam a falar. Portanto, foi assim, e o filme levou não sei quantos anos a sair, porque depois houve ruptura de financiamento, e portanto houve falência do realizador, foi uma grande conversa. E quando o filme saiu nas salas, que fomos ao São Jorge o filme, já não havia atriz francesa, só havia a Priscila. Portanto, eles cortaram toda aquela parte, então dobraram a minha voz, que foi uma coisa horrível para mim, mas pronto. E foi assim que eu comecei, portanto, com 6 aninhos, depois fiz mais um, depois ainda fiz outro, e sempre disse à minha mãe que queria fazer cinema, mas pronto, lá está, né? Os sonhos de uma menina e os desejos dos pais. A minha mãe disse sempre, não, estudos em primeiro,
fiz o bac francês e cheguei ao planeamento assim, encontrei uma faculdade em França sobre artes visuais, cinema, em Paris. Ok, lá vai ela para Paris e foi lá que vivi 6 anos e acabei por sair com um mestrado em produção audiovisual, porque chegou um momento em que quando eu fazia castings para a atriz era só não, 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 e houve um dia bati o pé, como sou muito casmurra e testa dura, disse assim, acabou, estou farto que me digam não, a próxima a dizer não sou eu. E fui para a produção e fui, portanto, quem mandava era eu e eu é que decidia e mais nada. Portanto, foi assim que eu comecei. Entretanto, depois veio a parte quando voltei para a Suíça, não é? Quando fiz as minhas produções na Suíça, disse assim, vamos fazer qualquer coisa com a minha outra nação. Já tinha feito teatro na rua em Paris, em português. Disse assim, vamos fazer qualquer coisa e foi aí que eu decidi fazer o primeiro festival Festival Internacional de Língua Portuguesa em Genebra, e vieram os filmes todos de língua portuguesa, portanto aceitei todos os filmes mesmo. E depois, no final disto, gostei tanto da experiência e tive tantos bons retornos que o pessoal disse, vamos continuar, ok, vamos continuar, mas como? Vamos fazer um cineclube. E foi durante 2 anos e meio, fiz o primeiro cineclube de língua portuguesa, de filmes portugueses. Aí era mesmo só filmes portugueses, porque era eu a traduzir, era eu a fazer muita coisa, então assim, vamos com calma. E foi assim então que depois me conheceram e fizemos projetos com a coordenação de ensino para que as crianças possam ir aos estúdios da televisão, foram à RTS, estiveram lá nos estúdios, tiraram fotos muito giras, foi uma coisa muito, muito interessante, e ainda andei com certos professores, acho que fui até Gstaad, com a professora Amélia, fui até Gstaad apresentar 2 filmes, foi uma coisa impressionante o que se desenvolveu desta parceria e foi maravilhoso. E isto depois, claro, como toda a gente me conhece um pouco como cinema, referência, não é? Foi aí que com o Fórum Português que vai fazer este evento em Renan, agora em abril, que decidimos então montar este projeto de uma mostra de cinema, onde vamos então apresentar 5 curtas-metragens, portanto vamos ter o João Salavisa, vamos ter ali no Martelos, vamos ter o Basílio da Cunha, que é um lusodescendente, temos outra descendente também, lusodescendente, que fez também um filme muito giro sobre uma comunidade que está em Portugal, não vou dizer que muito, têm que ir depois ver. E temos também um filme de animação, porque achámos que era importante ter um bocado de animação, porque hoje em dia a animação está mesmo assim bem desenvolvida. E a seguir à projeção temos, portanto, a table ronde com os realizadores e com o Rui Tendinha, para quem segue um bocado as atualidades de cinema em Portugal. O Rui Tendinha está na TSF, é ele que fala de cinema, é ele que segue os Oscars, é ele que vai para todos os festivais e que depois faz a apresentação do Cine Tendinha. E ele é espetacular, e é claro que estava fora de questão convidarmos outra pessoa que o Rui, porque só ele mesmo conhece já os realizadores, conhece as obras dos realizadores, portanto para nós era uma evidência que era o Rui que vinha falar connosco e com eles. Respondi à pergunta. Já estamos impacientes para estarmos lá. Se houver mais uma última questão, porque senão depois também daríamos por encerrado este pequeno encontro, se houver mais uma intervenção e que seja relativamente curta, fazer o favor de se manifestar. Alguma intervenção? Não? Será que alguém tem aqui um livro que leu e depois viu a interpretação e não gostou de todo? Então força, diga-nos. Isto é que é interessante saber, não é? Pontos de vista. Boa tarde. Como há pouco falava do Harry Potter, ou seja, não ser livros portugueses, mas sem dúvida o Harry Potter é dos casos mais flagrantes. Quem lê depois quando vai é desilusão total. E quando é ao contrário, ou seja, quando se vê o filme primeiro e depois se vê a ser o livro, é desilusão também total no sentido inverso. Eu queria só reforçar uma coisa, que é agradecer muito a sua presença e ter aceito este convite. Temos imensa pena que o Basílio da Cunha não tenha respondido aos nossos pedidos. Muita pena. Se puder me dar uma palavrinha. Eu dei uma palavrinha. Mas não recado. O Basílio estava em Cabo Verde
e estava a filmar e até nós ficámos sem conexão com ele porque ele estava sempre em barcos, para a esquerda, para a direita, e de repente mandou uma mensagem a dizer: tive que descarregar um ficheiro que fez um terra, comeu-me o forfé do roaming todo, estou indisponível. E pronto, e ele voltou à Suíça na semana passada. Portanto, foi uma coisa, portanto, mas pronto. Mais alguém que tenha um filme, que tenha lido o livro e que não gostou do filme, ou ao contrário, que tenha visto o filme e que não gostou? Força! Boa tarde. Eu li o livro O Código da Luz, vi o filme depois, não lembro depois, e só sei que se não tivesse lido o livro, não tinha entendido o filme. Nada. Pois, isso. Isso é uma questão, mais uma vez, de financiamento muitas vezes e do guionismo, porque as pessoas têm uma certa maneira de escrever e o pessoal não entende, mas é um excelente exemplo. Eu permito-me também dizer que o autor do livro não se deve meter no filme. Quando ele entrou no filme, ele coordenou todo o filme, e quando um autor do livro se mete no filme, sai pastelão. E o autor do filme sabe os códigos, o código estético do filme. E o autor do livro sabe escrever livros e tem o domínio do código estético-literário, linguístico, pronto, esses códigos, sistemas secundários, pronto, da língua. O autor do filme sabe fazer filmes, e quando o autor se vai meter ali, normalmente sai pastelão. Ele tenta meter um livro num filme, pronto, mais valia pôr o filme, virar a página e as pessoas iam lendo. Pronto, o meu filme português, para terminarmos, está aqui, chama-se Tabu, de Miguel Gomes. Para mim foi um grande filme, porque por uma vez eu consegui ver um filme no cinema, aqui em França, onde vivo, no cinema, e há ali muita citação de outros filmes, de outras origens de cinema, e há uma história que nos faz visitar a África e que nos faz falta. Nós portugueses, que somos tão andarilhos no mundo, e visitar uma África já pós-colonial e que nos remete para o colonial, para mim foi de melhor que eu vi sobre a nossa memória coletiva pós-abril. Miguel Gomes filma muito bem, acho eu, na minha opinião. Aqueles 3 filmes que ele fez, As Mil e Uma Noites, também são grandes exemplos de cinema. Foram bem recebidos aqui na Suíça, creio, passaram na RTS, tudo isso. E também a Suíça pagou, pronto. Mas aqui a gente vai ver este filme em Berlim, teve um prémio da crítica em Berlim. Vale a pena revisitarem, quem gostar de memórias de África, memórias do tempo antes da Revolução e pós-Revolução, vale a pena revisitar este filme. Quem gostar também de citação do cinema antigo, do cinema, ele é preto e branco, vale a pena, na minha opinião. O meu filme. E agora deixo a Priscila para concluir. Pronto. A minha conclusão vem-me agora porque falaste dos filmes, e se há um filme, e vão parecer muito, mas eu, para mim, realmente adoro o Pátio das Cantigas, a primeira versão. A segunda é o que é e a gente não vai discutir, mas eu adoro esse tipo de cinema português. Para mim foi o que me marcou, porque gosto daquela ligeireza, gosto da comédia, gosto da música que vem e mostra toda a riqueza que nós tínhamos naquela altura já no cinema. Mas, exatamente, os atores eram espetaculares na altura para o que era, para o cinema que era. Portanto, para mim, o Pátio das Cantigas é aquele que, se hoje viermos a falar, é aquele que me vem mais, e depois, não, se queres saber o que é Portugal, se queres saber um bocado o que nós somos e aquela nossa maneira de ser, porque é que nós somos tão abertos e brincalhões, e porque é que nós gozamos tanto, e porque é que temos aquela joie de vivre e sempre a brincar, é no Pátio das Cantigas, e tu vês isto e tu vês Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi um prazer enorme partilhar o seu conhecimento e a sua experiência enquanto